Gênesis capítulo 15, verso 7, nós vamos ler a partir do 7. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: À sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Apenas até aí. Deixa sua Bíblia aberta, vamos apenas fechar os olhos e orar mais uma vez. Senhor Deus, soberano Senhor, eu quero agora rogar ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, que o Senhor nos ajude na interpretação desse texto, no entendimento dele, e além disso, Senhor, que nós possamos trazer aplicações para as nossas vidas, que essa passagem, Senhor, difícil e até misteriosa que acabamos de ler, Senhor, ela possa fazer sentido para nós, ela possa se tornar real, palpável para nós, e que possamos aplicá-la ao nosso dia a dia e sermos transformados, Senhor, pela palavra do Senhor. Que a fé encha o nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, Senhor, ele vem pela pregação. Por isso, eu quero pedir a Ti, Pai, que o Senhor me ajude nesse momento, na pregação. Ah, Senhor, me ajude nas minhas fraquezas e falhas. Socorra-me, Senhor, na minha inabilidade, por amor do Teu povo, por amor do Teu nome, por amor da igreja, e que o Senhor possa nos ajudar. Eu peço isso a Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo, o que nós vimos estudando Gênesis, capítulo 15? No último domingo nós vimos um diálogo muito interessante entre Deus, o Senhor, e Abrão. E nós vimos que diante das dúvidas, diante dos questionamentos feitos por Abrão, o Senhor confirmou que jamais deixaria Abrão, que jamais o deixaria só. O Senhor disse: Abrão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Nós vimos que o Senhor deu sinais visíveis para Abrão, chamou Abrão para fora da tenda e disse: Abrão, olha para o céu, veja as estrelas, a sua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu.
E o texto que vimos termina com uma afirmação lá no verso 6, que eu quero que você leia comigo. O texto diz assim: Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. A fé dele foi imputada para a justiça. Abrão foi justificado pela fé. Hoje nós vamos ver uma segunda interação entre Deus e Abrão. Novamente o Senhor confirmando as suas promessas para Abrão, mediante um questionamento feito pelo patriarca. Mas hoje nós vamos ver que mais do que confirmação, mais do que confirmar a promessa, hoje nós vamos ver que o Senhor faz uma aliança com Abrão. Essa é a aliança abraâmica, a aliança que hoje nós vamos ver e entender. E qual é o significado dessa aliança para o povo de Deus? Então, primeiro nós vamos ver qual foi a dúvida de Abrão. Veja o verso 8, no 7, o Senhor diz: Eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos caldeus para lhe dar essa terra. É isso que o Senhor diz para ele no 7, essa terra será a sua herança. No verso 8, Abrão então tem uma dúvida e diz: Senhor Deus, a ideia aqui é soberano Senhor, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor começa lembrando Abrão de quem Deus é. O Senhor começa chamando a atenção de Abrão, fazendo uma espécie de prólogo histórico. Se você estudar as alianças no contexto do Antigo Oriente e também as alianças que Deus faz, ou que o povo faz entre si, as alianças sempre começam com um resumo histórico de como aquelas partes que estão celebrando aquele pacto chegaram ali. Então é isso que Deus faz, é o prólogo histórico da aliança. E Deus lembra Abrão que ele foi tirado da idolatria. Abrão foi tirado da terra de Ur dos caldeus. Abrão foi extraído de lá para receber aquela terra por herança. E essa mesma relação de ser tirado de uma terra de escravidão e idolatria para receber uma terra prometida vai se repetir depois com Israel e também conosco. Nós vemos essa linha por toda a Escritura. Agora, a declaração que Deus faz para Abrão gera nele dúvida, gera nele um questionamento. E Abrão pergunta ao Senhor: que sinal? Como saberei? Como eu posso saber que eu vou herdar essa terra? O que Abrão está fazendo é pedindo um sinal. E olha que coisa interessante, nós vimos os fariseus pedindo um sinal para Jesus. Mas os fariseus pediram aquele sinal por causa da sua incredulidade, porque os sinais já estavam todos lá. É diferente de Abrão. Abrão está não partindo de incredulidade, mas é pela fé. Ele confia na promessa, ele acredita na palavra de Deus, mas as coisas para ele ainda são obscuras e o tempo está passando muito rápido. Então Abrão novamente pede um sinal. Como eu vou saber? Nós precisamos nos lembrar que a terra em que Abrão estava infestada por inimigos, cercada por idólatras. Abrão era um estrangeiro ali na terra de Canaã. O pedido dele decorre de um coração que acredita, mas precisa de ajuda. É um homem que crê, mas precisa de forças para continuar crendo, para continuar caminhando. Qual é a resposta de Deus para Abrão? Nos versos 9 a 11, nós vemos que, ao ouvir esse questionamento de Abrão, o Senhor então diz para ele o seguinte: Abrão, pegue uma novilha, uma cabra, um cordeiro, todos de 3 anos de idade. Pegue também uma rolinha e um pombinho. Abrão então se levanta, veja que Deus não responde.
o questionamento do seu servo imediatamente. O Senhor manda ele buscar animais. Abraão imediatamente se levanta, vai, pega esses animais. Deus não mandou ele matar, mas ele entende o que é para ele fazer. Ele pega os animais, ele mata esses animais, ele corta pelo meio e ele coloca as metades desses animais de frente uma para a outra, formando uma espécie de corredor. Então fica um corredor no meio e as metades dos animais de cada lado, com exceção da rolinha e do pombinho. Obviamente, não dá para dividir. Já viu uma rolinha, né? Não dá para separar ela no meio e colocar as partes num corredor, ele é pequeno. Então, Abraão faz isso com os animais grandes, os rebanhos. O que é isso que está acontecendo aqui? Que ritual estranho, que ritual misterioso. Por que Abraão fez isso? Você só pode entender o que está acontecendo aqui, e o que Abraão está fazendo, o que Deus pediu para ele, se você souber, se você tiver uma noção de como as alianças eram feitas no mundo antigo. Hoje, como nós fazemos uma aliança? No caso do casamento, se compra um anel de ouro, então se usa esse anel como símbolo da aliança, se vai ao cartório e diante de testemunhas se firma um pacto. Naquele tempo não tinha cartório, naquele tempo não tinha, as coisas não eram assim como são hoje. As alianças eram rituais sangrentos, eram rituais de sangue. As pessoas que estavam fazendo uma aliança ou um pacto, elas então pegavam animais aptos para sacrifício, animais puros, pegava esses animais, matava, sacrificava, cortava os animais ao meio e as metades eram colocadas para que aqueles que estavam fazendo aliança passassem pelo meio do corredor sangrento, desse corredor formado com os corpos dos animais mortos. Mas o que significa isso? Ao fazer isso, o pactuante, ou a pessoa que estava fazendo um pacto, ela se comprometia a cumprir integralmente cada linha do pacto, cada um dos termos do pacto. Como que ela sinalizava que ela ia cumprir? Ao passar pelo corredor, com os corpos dos animais ali. E ao passar pelo corredor, a pessoa dizia o seguinte: que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais, ou seja, que eu morra, que eu seja morto, partido ao meio, se eu descumprir os termos desse pacto. Tanto é que no hebraico, lá no versículo 18, quando a Bíblia diz assim, dá uma olhada lá, naquele mesmo dia o Senhor fez aliança. A palavra fez no hebraico não é fez, é cortou. O Senhor cortou uma aliança. Por que cortar uma aliança? Porque os animais eram cortados ao meio. Então eles falavam isso: vamos cortar uma aliança entre nós. A Bíblia confirma que era assim que as alianças eram feitas em Jeremias 34. Segura Gênesis 15 e vai em Jeremias 34. Livro do profeta Jeremias, capítulo 34, versículo 18. Olha o que o Senhor diz para o seu povo: farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio, para passarem entre as duas partes. As autoridades de Judá e de Jerusalém,
os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, esses que passaram entre as duas partes do bezerro. Então aqui, Deus está dizendo que o povo tinha feito uma aliança com ele. Como que a aliança foi feita? Se cortou o bezerro e passou pelo meio do bezerro cortado, significando que se eles não cumprissem a aliança, eles seriam mortos. E aí o Senhor então reivindica isso e diz: eu farei a eles o mesmo que eles fizeram com o bezerro. Então era esse o significado da cerimônia que está acontecendo aqui. E Abrão, por viver nesse contexto, quando o Senhor olha para ele e diz: Abrão, busca uma cabra, uma novilha, todos esses animais de 3 anos, Abrão já sabe o que vai acontecer ali. O Senhor vai cortar uma aliança com ele. Então Abrão busca os animais e prepara a cerimônia. Ele já sabe o que vai acontecer. Então ele corta os animais, mas o Senhor não está lá presencialmente para passar pelo meio juntamente com ele. Então o que Abrão faz? Ele deixa os pedaços do animal e ele espera. Ele começa a esperar até que o Senhor venha, até que Deus apareça para a cerimônia ser completada. Então Abrão fica esperando, mas o tempo passa, irmãos, e o Senhor não aparece. Deus não vem. E o texto vai dizer para nós que animais, aves de rapina, olha só o verso 11, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. O Senhor começou a demorar, e os animais começaram a cheirar mal, e então começaram a descer águias para comer aqueles animais mortos ali, aves de rapina. E Abrão então começa a proteger esse sacrifício que ele fez, ele começa a proteger esses animais, enxotando essas aves. Ele espera e trabalha incessantemente para proteger ali aqueles corpos. Essas aves, elas simbolizam, isso é um consenso entre os teólogos, elas simbolizam para Abrão, é claro que Abrão vai entender isso muito depois, mas essas águias que Deus deixa se aproximarem, simbolizam os inimigos do povo de Deus atacando Israel, atacando a descendência de Abrão, atacando a aliança de Deus com seu povo. E Abrão tem que defender essa aliança, tem que defender a terra, tem que defender o povo. A sua descendência precisa trabalhar em defesa da herança que Deus vai dar a eles. Só que acontece que Abrão fica cansado. Ele esperou por muito tempo, ele já é um homem idoso, então ele fica cansado. E olha o que o versículo 12 diz: ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Abrão passa a viver aqui, que Hernandes Dias Lopes vai chamar de a noite escura da alma. Abrão é tomado de pavor, ele é tomado de terror, a noite chega, o dia inteiro passou, Deus não veio, as trevas caíram sobre ele é tomado de cansaço, de tanto lutar contra aquelas aves e cai num sono muito profundo. Esse sono parece ter sido até induzido por Deus, porque quando Deus toma uma costela de Adão para fazer Eva, o texto fala que Adão caiu em profundo sono. Então esse sono pode até ter sido induzido pelo Senhor, e Abrão tomado de grandes trevas. Essas trevas representavam o período de escravidão, de sofrimento, de maus tratos que Israel ia passar muito tempo depois, lá na terra do Egito. E aqui em grandes trevas, Abrão tem uma visão. Nesse sono profundo, o Senhor fala com ele, mais uma vez, e Deus fala para ele 5 coisas. O que Deus fala para Abrão? Isso está dos versos 12 até o 16. Nós não vamos ler tudo de novo,
eu recomendo que você, depois da pregação, no período da tarde, discuta com algum irmão essas coisas que Deus falou para Abrão. Meditem juntos sobre isso, para que você possa se lembrar. Mas Deus fala para ele o seguinte: primeiro, a descendência de Abrão seria peregrina na terra estrangeira, eles seriam escravizados e maltratados durante 400 anos por uma nação forte. São 400 anos. É uma profecia de que no futuro Israel seria escravizado. Do que Deus está falando? Que escravidão é essa? Essa, meus irmãos, é a escravidão de Israel no Egito. Lá no final de Gênesis, isso vai ser narrado. Quando José desce, quando Jacó desce com seus filhos, eles se multiplicam na terra. E lá em Êxodo, a Bíblia vai dizer que eles foram feitos escravos. E qual foi o tempo de escravidão de Israel? 430 anos. Então aqui o Senhor dá um número arredondado para Abrão. São 400 anos de escravidão, de sofrimento para os seus filhos. Segunda coisa que o Senhor fala para Abrão: isso não vai durar para sempre, porque eu, o Senhor, vou castigar essa nação, ou seja, eu vou castigar o Egito, eu vou humilhar o Egito, e eu vou libertar os seus filhos com muitas riquezas da terra do Egito. Quando que isso acontece? De novo, isso acontece em Êxodo, quando o Senhor manda 10 pragas, humilha os deuses egípcios, destrona Faraó e tira o seu povo de lá com poderosa mão e com muitas riquezas. O Senhor livra o seu povo. Terceira coisa que vemos aqui que Deus fala é que Abrão vai morrer em paz. Embora os seus descendentes vão sofrer tudo isso, ele mesmo vai desfrutar de uma vida boa e vai morrer em paz, em ditosa velhice. Quando a Bíblia fala de ditosa velhice, ela se refere a cabelos brancos que chegaram a essa idade abençoados, com louvor, com glória. A quarta coisa que Deus fala para Abrão é que Israel, depois dos 400 anos de escravidão, ia voltar para onde? Para Canaã. Aonde Abrão está nesse momento? Canaã. Então Abrão diz para ele: o meu povo, os seus descendentes não vão ficar no Egito e nem no deserto. Eles vão voltar para essa terra, porque eu te dei essa terra. Ela é a sua herança. Então, depois de 400 anos, Israel iria voltar. E a quinta coisa que Deus fala para Abrão, lá no 16, na quarta geração, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. A última coisa que Deus fala para Abrão é que esse período de 400 anos é um período de misericórdia. Misericórdia com quem? O texto diz: com os amorreus, que era o povo mau que vivia ali naquela terra de Canaã. Era um povo, Elvis, maligno, ímpio, idólatras, que adoravam outros deuses. O Senhor diz: eu vou dar para eles 400 anos. E quando a iniquidade deles encher a taça, quando a iniquidade deles chegar no limite, então eu vou destruí-los e vou dar a terra para Israel. Vocês percebem? Hoje a gente vê as guerras lá em Israel, dos povos tentando retomar aquela terra e aquela discussão por quem é o dono da terra. Às vezes a gente é tentado a pensar assim: nossa, mas coitado do povo que vivia nessa terra também, né? Israel chegou lá, tomou tudo, né? Eu fico me imaginando, né? Perdendo a terra para aquele povo. É claro que eu ia brigar com eles por causa da terra depois. E às vezes a gente pensa que isso é errado da parte do Senhor, ter feito isso. Onde já se viu tirar a terra do povo e dar para o outro? Mas vejam que Deus faz isso por um motivo moral.
aquele povo que ocupava a terra se tornou tão perverso, tão ímpio, que eles perderam o direito à terra. Deus expulsa eles de lá, mas não de uma hora para outra. Ele dá 400 anos de paciência. Assim como lá no capítulo 9, ele diz 120 anos e eu vou mandar um dilúvio. Deus é sempre paciente. Nos versos 17 a 21, então, vem o coração desse texto, a parte mais importante. Porque do 17 ao 21 é a aliança, uma aliança entre o Senhor e Abrão. Depois de esperar pelo dia inteiro, de cair um sono profundo, densas trevas, imagina você nessa situação. Você vai, alguém chega para você e diz assim: olha, eu vou te dar um trabalho, você vai arar um campo. Você vai arar um campo de 20 alqueires, mas não é com trator. Você vai arar de forma manual. Você vai trabalhar naquele campo o dia todo. E eu vou no final da tarde para pagar o seu salário. E aí você vai super animado porque o salário é muito bom. É claro, senão você não aceitaria arar a terra manual. O salário é muito bom. Você vai, se prepara, toma uma água, pega o arado e começa. E trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha. Não para nem para almoçar, e trabalha, porque você tem em vista o salário que você vai receber. E aí chega o final da tarde, você arou o campo, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, você fez tudo que tinha que fazer. Então você se senta e começa a esperar pelo patrão, e o patrão vai vir para pagar o salário. E o patrão não vem. E chega a noite e nada do patrão. E você está cansado. E as serpentes podem chegar. Os animais da noite podem se aproximar. Você começa a ficar com medo. Você espera durante quanto tempo? Muitos de nós levantariam, chutariam o balde e falavam: quer saber? Ele que fica com esse salário para ele. Eu vou embora para minha casa, dormir na minha cama, não vou mais esperar. Abrão ficou lá esperando e o Senhor não apareceu, até que no verso 17, quando o sol se pôs e em densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Olha que coisa interessante. Abrão estava ferrado no sono. Ele estava morto de cansaço. E aí o Senhor chega. Como que nós sabemos que foi o Senhor quem chegou? Pelos símbolos que aparecem ali. Um fogareiro fumegante. É uma coluna de nuvem, é uma coluna de fumaça que se aproxima. É uma tocha de fogo, mas parece que a gente já viu isso em algum lugar. Porque quando a gente lê Êxodo, a presença do Senhor com o povo no deserto é representada pelo quê? Por uma coluna de fumaça. O Sinai se enche de fumaça. Há uma coluna de fogo que caminha junto com o povo. E é exatamente esses elementos que aparecem ali. E o que Deus faz? Ele passa pelo corredor sangrento dos animais. E Abrão, o que Abrão faz? Abrão não faz nada porque ele está dormindo. Abrão não consegue se levantar, ele apenas assiste Deus fazendo a aliança sozinho. Ele simplesmente vê o Senhor rogando sobre si mesmo uma maldição. Ele simplesmente vê o Senhor colocando a própria vida em jogo. É Deus quem está fazendo isso, é Deus quem está falando: olha, eu, Abraão, me comprometo a cumprir cada parte da aliança. E se eu não cumprir, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais, que eu seja cortado.
que eu seja morto, amaldiçoado. Deus faz a aliança sozinho. Essa aliança, ela não é uma aliança bilateral, vocês perceberam? Ela é baseada numa promessa que o próprio Deus quis fazer. Abraão nem pediu por isso. É o próprio Deus quem tomou a iniciativa de buscar esse homem em Ur dos Caldeus. Não é bilateral, não há negociação. Deus apenas faz a aliança com Abraão. Essa aliança, presta atenção nesse detalhe para você compreender tudo o que vai acontecer na narrativa bíblica depois disso aqui. Guarda isso. Se você não tem um papel, anota, sei lá, na mão, grava com a ponteira de diamante no coração. Isso aqui é vital. Essa aliança é uma aliança feita entre um suzerano, um senhor e um vassalo. Você já ouviu falar isso? Suzerano e vassalo. Suzerania e vassalagem. Se você estudar o período chamado feudalismo, da história geral da humanidade, você vai encontrar esses termos lá. E o que é suzerania e vassalagem? Suzerano é alguém que tem terras, é alguém que tem riquezas, é um rei poderoso, é um monarca que domina sobre uma região. E vassalo é uma pessoa que precisa de proteção, que está naquela terra, mas é estrangeiro. Então o senhor, o suzerano, entra em aliança com o vassalo, que é um servo, e diz para ele o seguinte: olha, você me dá a sua lealdade exclusiva, você me entrega o seu trabalho, você me dá a sua vida, e eu te dou uma terra para viver sob a minha proteção. Isso era muito comum no mundo antigo, muito comum. E é isso que Deus faz com Abraão, é isso que Deus faz com Isaac, é isso que Ele faz com Jacó, é isso que Ele vai fazer com Israel. E se quebrado o pacto, o vassalo ou o servo, então, é expulso da terra. É por isso que Israel vai ser expulso da terra por desobediência e vai ser deportado para a Babilônia depois. Então, essa é a aliança unilateral que é feita aqui. O próprio Deus atravessou os animais partidos, atraiu sobre si a maldição e se comprometeu a dar aquela terra para Abrão e a cumprir todos os termos daquele pacto. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem se compromete. O que nós aprendemos com essa passagem? O que vemos aqui? Meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é o seguinte: com tudo que nós lemos, hoje eu deixei as aplicações para o final, eu costumo fazer as aplicações no meio, mas como é um texto que precisa de uma explicação um pouco mais detalhada, eu deixei as aplicações para o fim. Mas olha que lições preciosas que nós podemos aprender aqui. Primeiro, a nossa fé constantemente precisa de ajuda. Abraão não era um homem incrédulo. Abraão não era um homem ímpio. Abraão era um homem que tinha fé. Abraão era um homem que confiava na promessa. Mas no mesmo capítulo nós vimos ele pedir ajuda a Deus 2 vezes. 2 vezes. Ele disse: Senhor, me ajude. Senhor, me dê um sinal. Senhor, me mostra como que o Senhor vai fazer isso? Senhor, eu ainda não tenho filhos. Senhor, o tempo está passando. Isso não é incredulidade. Quando você se sentir esmorecer e sentir que precisa de fé e de ajuda, não tema em pedir a Deus isso. Não é incredulidade, Renata. Isso é fé. Peça. Peça. Senhor, dê fé à minha fé. Em Lucas, olha que interessante isso. Em Lucas capítulo 17, Jesus faz um discurso sobre perdão, sobre o dever de perdoarmos uns aos outros,
sobre o dever de amarmos uns aos outros. E o discurso de Jesus parece tão difícil de obedecer, que os discípulos olham para o Senhor e dizem assim: Senhor, ajuda a nossa fé. A nossa fé constantemente precisa de ajuda. Senhor, ajuda a nossa fé. Senhor, nos levanta. Nós caímos. Nós não queremos permanecer caídos, não. Levanta-nos. E o Senhor nos levantará. A outra coisa que vemos aqui nesse texto e que aprendemos com Abraão é sobre a espera. É sobre o tempo da esperança. É sobre o tempo pelo qual esperamos o Senhor. Abraão preparou todo o cenário. Ele fez tudo o que cabia a ele. Ele cortou os animais, deixou tudo pronto para a cerimônia da aliança. E o Senhor aparentemente demorou. E foram ali várias horas sendo atacado por águias. Meus irmãos, vocês já viram uma águia? Aqui na nossa região não tem, não é comum. Mas é uma ave monumental, ela é enorme. Ela é enorme, ela não é à toa que ela é o símbolo dos exércitos romanos. Ela é o símbolo da nação dos Estados Unidos. A águia é forte, ela é uma máquina mortífera. E Abraão está sendo atacado por águias, sendo atacado por aves de rapina o dia todo, e Deus não vem, Deus não aparece. A Bíblia não romantiza as nossas dificuldades, ela não nega elas, ela não esconde as dificuldades debaixo do tapete. Esperar pode ser uma coisa muito difícil. Esperar por uma solução do Senhor, que seja por um milagre, que seja pelo cumprimento das promessas que Ele fez a nós, que seja esperar pela salvação de um ente querido, que seja esperar pela solução dos nossos dilemas, que seja esperar pela solução das nossas dúvidas teológicas. É difícil. Pode ser doloroso, e é um período em que nós ficamos cansados. Há quanto tempo você espera uma resposta de oração e ela não vem? Pelo contrário, vem as aves, vem as dificuldades. Está esperando por algum livramento? Tem orado há quantos anos pelos seus filhos? Pela salvação de algum amigo, de algum irmão, dos pais? Desanimou? Cansou? Foi visitado pela noite escura da alma? Espera pela cura há muitos anos? Como que você tem lidado com essa sensação de que Deus está demorando para responder? Abraão nos ensina sobre esperar e continuar esperando até a exaustão. E Deus parece ter demorado tanto, não é? E é interessante porque o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele vai nos alertar e vai dizer o seguinte: olha, tenham muito cuidado, porque muitos de vocês têm pensado que a vinda do Senhor é demorada. Os cristãos, eu pelo menos acho e espero que você está esperando pela volta do Senhor Jesus, não é? Nós desejamos isso, nós cantamos, nós falamos: Maranata, agora vem, Senhor Jesus. Mas Ele não vem, Ele não veio. Já são 2000 anos. E Ele falou para os seus discípulos coisas que para nós parecem até um pouco confusas, não é verdade? Mas Jesus falou que vinha logo.
Ele falou que vinha sem demora. Ele falou para os discípulos não ficarem ansiosos. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Eu vou para o Pai. Lá há muitas moradas, mas eu vou preparar lugar para vocês. E depois de ter preparado o lugar, eu vou voltar e vou levá-los. Mas 2000 anos? E as pessoas zombam de mim. E às vezes eu tenho que lidar. Parece que o Senhor está demorando. Então, se eu cometer esse pecado, dá tempo, eu me arrependo depois, eu me conserto. Afinal de contas, o Senhor está demorando mesmo. Se eu fracassar na minha fé, eu vou me converter. Eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. Eu sou jovem, eu vou cuidar dessas coisas. Depois, quando eu for mais velho, então eu volto. Então eu vou ser um cristão. E aí a gente começa a ceder às tentações por causa da demora. Mas o que Pedro diz? Cuidado! Não é demorada a vinda do Senhor. Primeiro, vocês deveriam agradecer porque esse tempo é o tempo da paciência. Se o Senhor tivesse voltado, onde você estaria? Se ele tivesse voltado há 10 anos atrás, onde você estaria? Então, esse tempo não é um problema, ele é uma graça, ele é uma dádiva, porque também é o tempo para os seus familiares entenderem a mensagem do Evangelho. Então continue esperando, continue aguardando, continue lutando com esses demônios que sobrevoam e que nos atacam. Fique firme, não desista, não desanima, por favor. E o segundo motivo que Pedro vai dar é: 1000 anos para ele são como um dia. Não tenta apressar o Senhor, porque o tempo para ele nem existe, ele está acima do tempo. Não condicione Deus à sua agenda. Continue esperando. Abraão nos ensina a esperar. Mas mais do que isso, a terceira lição que aprendemos com essa passagem é o seguinte: a profecia se cumpriu. Ao mesmo tempo, olha como Deus é sábio, porque ao mesmo tempo que a gente vê Abraão esperando e Deus não vem, e ele tem aquelas dúvidas, aquelas lutas, logo na sequência a gente vai ver uma profecia, e nós temos o privilégio de ler a profecia depois de cumprida. Não é interessante isso? Abraão não sabia com certeza absoluta que essas coisas iam se cumprir, e ele nem viu, na verdade, ele viu isso aqui se cumprir? A profecia dos 400 anos de escravidão? Não viu. Mas eu e você sabemos que isso é verdade, isso aconteceu, e a profecia se cumpriu. Esse livro de Gênesis, eu já repeti isso várias vezes, eu vou continuar repetindo. O livro de Gênesis foi escrito, assim como todo o Pentateuco, para quem? Foi escrito para Israel, certo? Quando foi escrito? Quando Israel estava no deserto. Eles tinham saído do Egito com Moisés e agora estavam no deserto aguardando a ordem de Deus para entrar na terra, para tomar posse de Canaã. Então imagine se você agora, um israelita, que fugiu da escravidão do Egito, e aí você pega isso aqui e lê. Se coloca no lugar do israelita, por favor, tenta fazer o exercício. Imagina você lá no deserto, escaldante, com saudade da cebola do Egito, com saudade das carnes que tinha lá, e você pensando: meu Deus do céu, para que eu saí de lá? Eu estou aqui nessas serpentes abrasadoras, nessa falta água de vez em quando, e tem que comer esse pão, e, nossa, meu Deus, por que eu não fiquei? Será que é verdade? Aí vai os rapazes lá, entra em Canaã, volta falando que os inimigos lá são gigantes, que nós somos como gafanhotos, e aí o seu coração começa a derreter de medo. Você fala: não vai dar, nós não vamos conseguir entrar nessa terra, não é possível. E aí vem Moisés e entrega o Pentateuco,
E aí esse livro começa a ser lido e você descobre que Deus tinha falado há séculos atrás para Abrão, o nosso pai respeitadíssimo que nós amamos. Deus falou para ele que a gente ia passar 400 anos de escravidão. Aí você olha para o vizinho que está do seu lado e fala: quer dizer que isso tudo estava previsto, foi profetizado com exatidão, 400 anos e mais, que ele nos livraria de lá, castigaria aquela nação e nós sairíamos com riquezas. E aí você apalpa os bolsos e olha para todo o ouro e prata ao redor e fala: meu Deus, é tudo verdade, tudo se cumpriu, o Senhor fez mesmo o que Ele falou. E aí imediatamente você então olha para a terra. Qual é o sentimento? Vai dar para entrar na terra ou não? Vai. Tudo se cumpriu até agora, por que vai falhar agora? E aí você olha para aquela imensidão, aqueles gigantes, aquela terra, e você se enche de fé e de confiança e pensa: essa terra é nossa, o Senhor deu para o nosso pai. E mais, Ele fez uma aliança, e Ele jogou maldição sobre Ele mesmo, que se Ele não cumprisse, Ele morreria. E Deus é eterno, Ele não vai morrer, Ele vai cumprir sim a sua promessa. Vamos, essa é a reação esperada do povo, né? Não foi assim que eles reagiram, mas essa é a reação normal, esperada. Vamos irmãos, levantem-se, embainhem a espada, vamos lá, ânimo, vamos obedecer a tudo que o Senhor nos disse, porque Ele é fiel e vai nos dar a terra sim. Nós vamos vencer. É o que Caleb e Josué fizeram. Não, a terra é boa, nós vamos entrar lá. Foi Deus quem tirou Abrão de Ur, foi Deus quem nos tirou do Egito, e Ele vai nos colocar nessa terra de novo. Sabe o que isso nos mostra? Yara, não há nenhum Deus como o nosso Deus. Nenhum. Para esse povo, os deuses do Egito, os deuses da época eram deuses egoístas, mesquinhos, imorais. Eles se envolviam em tramas de imoralidade, adultérios, relacionamentos escandalosos, os deuses. Não tinha um Deus. Esses deuses, eles matavam as pessoas, eles sacrificavam as pessoas para o próprio benefício. E aí surge esse Deus aqui, que se sacrifica para o benefício do povo, para o benefício das pessoas, para o nosso benefício. Não há nenhum Deus como o nosso Deus. Não existe na história um Deus que anuncia as coisas que ainda vão acontecer, um Deus que anuncia essas coisas se cumprem, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que envia o seu Filho para morrer na cruz, um Deus que de fato se sacrifica. Na cruz Ele se tornou maldição para nos libertar da maldição do pecado, meus irmãos. Não há Deus como Ele. Isso não é um estímulo para sermos fiéis, para amarmos Ele, para ficar com Ele, para permanecer com Ele e dizer: Senhor, eu não entendo tudo, eu não sei o que o Senhor está fazendo, os seus feitos são misteriosos, o Senhor caminha sobre o temporal, para mim é tudo confuso, e eu choro, e eu me entristeço, e eu lamento, mas eu vou permanecer contigo, porque eu não conheço outro Deus igual ao Senhor. As suas palavras me cativaram, elas são doces ao meu paladar, e quando eu recebi elas, eu as comi. Como Agostinho disse, eu provei, eu senti o seu cheiro, a sua fragrância, eu ouvi a sua voz, ela gritou na minha alma, nos meus ouvidos surdos, e eu te amei. E agora eu estou ardendo de amor por ti, eu não posso te deixar. Isso é um estímulo a não desanimar,
a não desistir, porque nenhuma das promessas dele cai sem ser cumprida. Por último, nós vemos que Deus é paciente. Nós vimos nesse texto que Deus só puniu os amorreus, o povo que vivia em Canaã, depois de 400 anos. É que Deus não via os pecados deles? Sim, Ele via. Deus não se irava com os pecados deles? Sim, se irava. Mas Deus é paciente. E Ele espera pelo arrependimento. Ele espera com paciência. E o juízo dele é derramado quando a medida da iniquidade, então, se enche. Quando está no limite. E nós vemos Deus levantando reis, derrubando reis, organizando a geopolítica, organizando tudo. É a mão de Deus que governa todas as coisas. Os poderosos que hoje governam com mão de ferro e que parecem indestrutíveis, quando a medida da iniquidade deles se encher, eles serão trocados, eles cairão. Mas o Senhor é paciente. E o mesmo vale para mim e para você. Que bom que o Senhor não nos trata de acordo com as nossas iniquidades, não é? Que bom que Ele não nos fulmina imediatamente a cada pecado que cometemos. Mas você precisa entender que o tempo que Ele nos dá é o tempo de paciência. Ele espera pelo nosso arrependimento. Não abuse da paciência de Deus. Não zombe da paciência e da longanimidade de Deus. Foi assim com Sodoma, foi assim com os amorreus, foi assim com o Egito, foi assim com a Babilônia, foi assim com Israel, é assim conosco. É assim hoje. Por isso, o chamado nessa noite é, se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, vivido em pecado e não ama a Deus, não o obedece, não o deseja, e tudo que você faz na vida é servir a você mesmo e os seus próprios desejos, arrependa-se. Arrependa-se. Você só está vivo e respira pela paciência de Deus. Não zombe dessa paciência. Arrependa-se e creia no Senhor. E você será salvo.